Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da nossa revista da escola e vamos falar aqui da lição 12, que fala a bendita esperança, a marca do cristão. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da escola bíblica, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção para este momento agora de estudo da escola bíblica. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado e livrado de todo o mal. Agora, Senhor, nós pedimos neste momento que o Senhor possa estar abençoando o estudo da escola bíblica, Senhor. Que cada vida, Senhor, tenha a compreensão, Pai, da Tua Palavra. Que assim possamos ser edificados por ela. E assim possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Porque, sim, isso é bom diante de Ti. Porque muitas vezes, quando nós temos conhecimento, Senhor, nós não erramos e não pecamos, Pai. Por isso, nos ajuda, Senhor. Seja conosco e abençoe cada vida que vai assistir essa aula através das redes sociais. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente. É que nós pedimos, já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos estar início ao nosso estudo e vamos ler o texto áureo, que o título da revista é Bendita Esperança, né? A marca do cristão. E temos aqui em Tito 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E temos como verdade prática na revista: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos sinsabores em nossa jornada de fé. Né? Quer dizer, a esperança cristã é a âncora, né? Para seguirmos a nossa caminhada até chegarmos na presença de Deus para reinar por todo sempre. Bom, temos a leitura diária da revista, que lá em segunda-feira, diz assim, Romanos 8, 24 e 25. A esperança é uma expectativa que não se vê. Aí na terça-feira temos 1 Pedro 1, versículo 23, que diz: a esperança cristã é uma consequência do nosso nascimento. Já na quarta-feira temos Gênesis 3, versículo 15 e Apocalipse 12, versículo 9, que diz a esperança como fio condutor das Escrituras. Já na quinta-feira nós temos Romanos 8, versículo 18, que diz que que a nós aguarda a maior das aflições atuais. Já na sexta-feira temos Atos 27, versículo 29 e Hebreus 6, versículo 18 e 19, que fala a esperança cristã como âncora da alma. E no sábado temos 1 João 3, versículo 2 e 3, que diz que a esperança é de sermos como Jesus é. Né? Então essa é a leitura diária da nossa revista. Agora vamos passar para a leitura bíblica em classe, que está lá em Romanos 8, versículo 18 a 25. Então vamos começar lá no Romanos 8, capítulo 8, e vamos agora para o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Já no versículo 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Já no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à verdade, não por sua vontade, mas por causa do que os sujeitou. Já no versículo 21, na esperança é que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Só no versículo 22 temos: porque sabemos que toda a criação geme
está justamente as dores de parto até agora. Já no versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Já no versículo 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Né? E no versículo 25, mas se esperamos e que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Né? Essas palavras são do apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos. Agora temos aqui o plano de aula, que é o plano de aula para o professor. Então eu vou ler a introdução. A esperança cristã é o elemento da fé, que move o crente e persevera na carreira que foi proposta pelo nosso Salvador. Ela aponta para um futuro que é o desfecho divino que se revelará fielmente. Essa esperança traz uma perspectiva de vigilância para não sermos apanhados de surpresa e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de alegria e consolo diante de todo o sofrimento que padecemos neste mundo. Finalmente, essa esperança é a âncora de nossa alma. Ela nos traz firmeza, solidez e, em tempos de grandes certezas, estudaremos esses assuntos ao longo desta lição. Então, temos como número 2 aí a apresentação da lição, que é o objetivo da lição, né, na letra A. Primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã. Segundo, explicitar a doutrina da esperança cristã. E terceiro, enfatizar a esperança cristã como a âncora na alma do crente. E temos como motivação, lá no item B, que é impressionante como a esperança cristã fez com que a primeira geração de cristãos que sofreu grandes aflições, vitupérios, tribulações, expoliação de bens e muitos outros prejuízos por causa da sua fidelidade ao Senhor, não perdeu a capacidade de se alegrar e regozijar-se em Cristo, conforme lá em Hebreus 10, versículo 34. Qual era a causa disso? Porque eles tinham nos céus uma possessão melhor e permanente, conforme Hebreus, como já falamos, é capítulo 10, versículo 34. Então, temos a questão da sugestão de métodos. Para iniciar a aula de hoje, distribuir pedaços de papel, mas isso a gente só poderia fazer para uma classe presencial. Então, nós vamos partir aqui pela conclusão da lição, que é a parte do professor, que é a letra A, aplicação, que é a esperança cristã, é um antídoto do céu para nos motivar e perseverar na fé em Cristo em meio às aflições dos tempos presentes. Por isso, estimule a sua classe a fazer como os crentes da igreja primitiva, que não se desesperavam com a perseguição, porque sabiam que tinha uma morada muito superior daqui da terra. Então, essa é a questão da conclusão da lição. Bom, vamos para nosso agora comentário da revista. Temos como introdução: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Neste sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. 1 Pedro 1, versículo 3 e versículo 21. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor ensino de esperança cristã e quanto é importante a nossa jornada para o céu. Temos no item 1, para onde apontar a esperança do cristão. A esperança cristã, subtítulo, número 1. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta que não se vê ao futuro, conforme Romanos 8,
versículo 24 e 25. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom, conforme Tito, capítulo 1, versículo 2 e 1 Pedro 1, versículo 21. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida no meio de Cristo. E a esperança da glória é a esperança nossa, conforme Colossenses 1, versículo 27 e 1 Timóteo 1, versículo 1. Portanto, no ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Já no item 2, fala como subtítulo a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança da ressurreição dos mortos em Cristo, conforme Atos 23, versículo 6 e 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, versículo 14. A esperança do cumprimento da promessa, conforme Atos 26, versículos 6 e 7. A esperança da justiça, conforme Gálatas 5, versículo 5. E a esperança do Evangelho, conforme Colossenses 1, versículo 5. E a esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. E a esperança da vocação, Efésios 1, versículo 18. E a esperança da vida eterna, Tito 1, versículo 2 e Tito 3, versículo 7. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, conforme Tito 2, versículo 13. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali, conforme 1 Coríntios 13, versículo 13. Já no item 3, tem como subtítulo Deus, o autor de nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, espiritual, conforme 1 Pedro 1, versículo 23. Por isso, Deus é o autor de nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta aos Romanos 15, versículo 13. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseveradamente todos os desabores ao longo de nossa jornada ao céu, conforme Hebreus 10, versículo 32 a 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história, por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos tentaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu, por causa de uma esperança gloriosa, que nunca se poderão tirar de nós, nunca poderão tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus, conforme Atos 20, versículo 24. A primeira sinopse da revista fala: a esperança cristã que tem Deus como seu autor, a ponte para provir uma gloriosa realidade. Aí temos algum auxílio teológico na revista, que é a esperança do crente. Deus é revelado na Bíblia como um Deus da esperança, que nos ortoga paz e alegria à medida que confiamos nele, conforme Romanos 15, versículo 13. A garantia da esperança do crente é dupla. O amor de Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, conforme Romanos 5, versículos 5 a 10. E os atos poderosos do Espírito Santo, que nos leva a abundar na esperança pela virtude do Espírito Santo, conforme Romanos 15, versículo 13. Dessa maneira, o Espírito Santo, que nos batiza e nos dá uma plenitude, é o penhor da primeira prestação, a nossa herança, conforme Efésios 1,14. Paulo também nos mostra que nossa esperança não é incerta e tão segura quanto qualquer outra coisa que possuímos. O único motivo para que a promessa da nossa ressurreição e o nosso corpo glorificado é o nosso reinar com Cristo.
e o nosso futuro eterno chamado esperança, porque ainda não alcançamos, conforme Romanos 8, 24, versículo 24 e 25, que essa esperança, porém, nunca nos decepcionará, nem nos envergonhará, nós termos confiado nela, porque ela é mantida viva e demonstrada como verdadeira pelo amor de Deus que o Espírito Santo derramou em nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Aí temos o item 2, é o Carisma Romano, que fala como título a perspectiva escatológica da esperança cristã. Número 1. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que nos revela isso, infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, conforme Efésios 1, versículo 10. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo, como o fio condutor das Sagradas Escrituras, conforme Gênesis 3, versículo 15 e Apocalipse 12, versículo 9. Temos o subtítulo no item 2, que é a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Quer dizer, a doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, que pode acontecer com eles, mas o cristão se consola e se alegra com o que a Bíblia diz a respeito do futuro, conforme Romanos 15, versículo 4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito é que nos guarda na eternidade com Cristo. É glorioso e incomparável que as aflições nos tempos presentes não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós, conforme Romanos 8,18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo e ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano e um que governa em nossas vidas e age em favor do seu povo. Já no item 3 tem como subtítulo por que uma doutrina da esperança? É a pergunta, por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição, dos que morreram em Cristo e da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. Trata de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Contudo, como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança e que brevemente tudo se cumpra, pois o que fez a promessa é fiel para cumprir, conforme Hebreus 10, 23. Entendeu? Então aqui nós temos agora a hipnose número 2. A esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Temos outro auxílio teológico, a ressurreição de Jesus como garantia de nossa esperança. A maioria dos teólogos reconhece que o Novo Testamento, o futuro, é visto como um desdobrar daquilo que nos é dado na ressurreição de Cristo. Sua ressurreição era o tema principal da pregação da igreja primitiva. No dia de Pentecostes, Pedro centralizou a atenção em Jesus. Paulo proclamou que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15, versículo 20. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, também em nós, aquele que os dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, e no vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que vós habita, conforme Romanos 8, versículo 11. Pedro também falou de uma vida de esperança,
pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, inconstaminável e que não pode murchar, conforme 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. A ressurreição de Cristo, mediante o Espírito, é, portanto, a garantia que seremos ressuscitados e transformados de tal maneira que no corpo ressuscitado será imortal e corruptível. Amém. Glória a Deus por isso. Agora, vamos partir para o item 3, que temos como título a esperança cristã como a âncora da alma. Já no item 1, temos como subtítulo nossa esperança como âncora. Então, vamos lá. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro, presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. Isso está lá em Atos 27, versículo 29. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como a âncora de alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Conforme Hebreus 6, versículos 18 e 19, ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempo de incerteza. Agora vamos ler o subtítulo do item 2. Porque a esperança do crente é a melhor. É a pergunta. Por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança do ímpio. O apóstolo Paulo afirma que em Cristo não há esperança para o ser humano. Não, sem Cristo não há esperança para o ser humano. Conforme Efésios 2, versículo 12. Dessa forma, trata de uma esperança vã. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o noitoísmo, e que a vida à vista de acordo com o ciclo do nascimento, morte, reencarnação, e outros povos buscam pautar sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam sua esperança em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido, já que a esperança em Cristo é segura, consolidada, consoladora e com propósito, conforme Colossenses 1, versículo 27. Número 3, temos como subtítulo Mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza, para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. 1 João 3, versículo 2 e versículo 3. Naqueles dias, os discípulos de Jesus Cristo entendiam que suas vindas seriam de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento, conforme Mateus 25, versículo 1 a 13. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando um dia que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme, conforme Lucas 18, versículo 8. Temos como hipnose 3, a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Bom, a conclusão da revista. Lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de todo muito maior, a eternidade. Com Cristo, portanto, mantenhamos firme e
confissão da nossa esperança, pois quem prometeu é fiel para cumprir, conforme Hebreus 10, versículo 23. Então, olha só, vamos agora partir para a revisão do conteúdo, no qual temos 5 perguntas. A primeira pergunta: de acordo com a lição, o ponto de vista bíblico, o que é esperança? Resposta: o ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Já no número 2, diante do viva esperança, para que estamos prontos? Resposta: estamos prontos para suportar perseveradamente todos os sabores ao longo de nossa jornada ao céu, conforme Hebreus 10, versículo 32 ao 36. Terceira pergunta: que tipo de livro a Bíblia é? Resposta: a Bíblia é um livro de profecia, que produz alegria, o consolo ao coração. Do crente, nela encontramos um Deus soberano, que governa em nossas vidas e que age em favor do seu povo. Já na quarta pergunta: por que temos uma doutrina da esperança? Resposta: a razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição e que morreram em Cristo da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 18. E a última e quinta pergunta: à luz do Novo Testamento, o que podemos afirmar quanto à esperança cristã? Resposta: à luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa e ser como Jesus, conforme 1 João 3, versículo 2 e 3. E assim terminamos mais essa lição e partimos para a última lição da revista, que é a lição 13, que fala sobre a cidade celestial. Então, na próxima semana, nós estudaremos a lição 13, que é a última lição, que fala na cidade celestial. Então, agora nós vamos estar dirigindo a Deus em oração para agradecer e pedindo a sua bênção para nosso dia e nossa semana. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado por cada vida que participou, vai participar, Senhor, ainda, através das redes sociais, na escola bíblica dominical. Que cada vez nós possamos ter o conhecimento da tua palavra, sermos certificados. Por isso, Senhor, nos ajuda a compreender. Ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor. Ajuda a perdoar os nossos devedores, a confessar nossos pecados, fortalecendo-nos na fé, na esperança, no amor. Que o Senhor possa aumentar nossa fé a cada dia, que o Senhor possa dar um domingo de paz, tranquilidade, segurança a cada lar, cada família. Dê uma semana próxima, uma semana abençoada. E se porventura tem alguém triste, alguém deprimido, que está assistindo essa escola dominical, alguém que está sofrendo dores, às vezes enfermidade, Pai, que o Senhor possa estar curando através do Teu poder, Senhor. Nós te pedimos, nós clamamos por isso, Senhor. Faça a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e que sejamos abençoados nesse dia, Pai. Seja conosco, livra-te de todo mal, é que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana. Amém? Glória a Deus.